Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a violência e o seguro. Essa semana, no último domingo, nós tivemos mais um fechamento da linha vermelha por questões de arrastão. Foi o 14º em 6 meses, para a gente ver como é que está a nossa situação. E a gente trouxe aqui o professor José Varanda, que é coordenador e da graduação da Escola Nacional de Seguros, dos 2 cursos de graduação da Escola Nacional de Seguros, para esclarecer para a gente questões de cobertura e em relação ao preço do seguro, por conta da violência que hoje tirou até o nosso governador do SPA para Brasília, né? Com certeza. E a gente queria que vocês mandassem suas perguntas, dúvidas, para que a gente pudesse responder aqui. O professor já está com especialistas nos ajudar. Professor, primeiro queria agradecer ao senhor que está aqui com a gente hoje. A violência é um tema que preocupa muito a gente e quem tem seguro fica às vezes na dúvida de como é que funciona a questão da cobertura com casos de violência, como foi nesse final de semana, mais uma vez na linha vermelha, e em vários outros locais do Rio, em que as pessoas têm seus carros alvejados por bala e elas mesmas sofrem acidentes por conta da violência. E a gente queria saber, de linhas gerais, a violência está coberta no seguro? Então, vamos lá. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui com vocês e responder as perguntas de vocês sobre um tema que hoje no Rio de Janeiro está bastante em evidência, né? Então a gente tem que ir por etapas, porque na verdade são vários seguros, né, que são envolvidos, alguns com cobertura, outros sem cobertura. Então, por conta da violência hoje no Rio de Janeiro, uma das perguntas mais frequentes que nos fazem é sobre a bala perdida, né? Se a pessoa sofre uma invalidez, né, ou acaba morrendo por conta de uma bala perdida. Muito bem. Que seria um seguro de vida, por exemplo. Um seguro de vida. Então, aí você tem um seguro de vida e tem uma cobertura que é um pouco menor, que está embutida no seguro de vida, que é de acidentes pessoais. O seguro de acidentes pessoais cobre a bala perdida. Por quê? Porque é um evento externo. Se fosse um evento interno, como um acidente vascular cerebral, que é um acidente pessoal, mas que não é coberto porque é de origem interna. Então, a bala perdida de fora, então teria a cobertura do seguro. Tá? Essa aqui é a primeira grande dúvida que as pessoas têm. Então, mas tem que ter contratado um seguro de acidentes pessoais ou de vida. O acidente pessoais é embutido dentro de vida. E a cobertura é para morte acidental, para invalidez por acidente ou as despesas médicas, né, necessárias para a pessoa fazer um tratamento por conta daquela lesão que ela sofreu. Agora, isso independe de eu morar ou não numa área de risco? Quem mora numa área de risco também pode ter um seguro de acidentes pessoais? Independe. Na verdade, o seguro de acidentes pessoais, que é o de vida, e o acidente pessoais, que é o grupamento de seguro de pessoas, ele não leva em conta hoje a região onde a pessoa mora. Ele é um mutualismo nacional, diríamos assim, ou seja, ele leva em conta o que a gente chama de tábua de mortalidade para a morte natural, e para a morte acidental ela leva em conta, na verdade, o risco como um todo, né, a nível país. Então, por exemplo, do Rio não paga mais do que São Paulo nesse caso? Não paga mais que São Paulo, não. Na verdade, o custo do seguro é mais ou menos equivalente. Nós não teríamos uma diferença. Diferente do seguro de automóvel. O seguro de automóvel já funciona de uma forma diferente, porque as companhias, quando elas vão precificar, elas vão olhando risco a risco. Então, eu olho o evento roubo e furto qualificado. Então, eu olho esses dois eventos, o roubo e o furto, e vejo quanto custa, qual é a frequência que eu tenho, por exemplo, na região de um bairro do Rio de Janeiro. E vejo em outras regiões, em São Paulo e ao redor do país. E à medida que eu vou vendo um a um, eu vou vendo a frequência que tem esses eventos ocorrendo e a gente vai precificando em função disso. Então, na verdade, o seguro de automóvel leva em conta a região onde a pessoa reside, onde a pessoa circula, né, onde há maior circulação. Então, esse já é um fator que é levado em conta para o automóvel. E nisso a gente já está pagando mais que os paulistas? Já está pagando mais do que os paulistas. Inclusive, tem bairros, por exemplo, ali na área do Recreio, São Conrado, a gente está com um custo bastante elevado hoje. E o senhor me falou também, São Gonçalo vive uma crise, né, que é depois do Rio de Janeiro, a maior cidade da região metropolitana, uma crise séria de segurança, inclusive com vários policiais presos, envolvidos no esquema também de roubo. Isso também afetou lá? O senhor estava dizendo que São Gonçalo hoje também tem um preço bem mais elevado, né? Provavelmente deve ter afetado porque à medida em que os próprios policiais, né, como a gente está vendo no noticiário, eles participam vamos dizer, das quadrilhas que estão roubando e estão provocando os eventos. Então, com certeza, isso está mexendo com o custo do seguro, porque, na verdade, ao invés de estar protegendo, né, está evitando que aconteça o evento, eles estão participando do evento, né? E isso é complicado, por isso que acaba o custo aumentando naquela região. E isso pode viabilizar até a oferta do seguro em uma determinada região? Sim, isso acontece. Não só
a oferta de um determinado seguro ou até de alguns tipos de, no caso do automóvel, alguns tipos de veículos que as seguradoras acabam nem aceitando. Aqueles que a frequência é muito elevada. Hoje, por exemplo, se você quiser ter uma ideia de custo de seguros, carros que os valores são mais elevados, geralmente são os populares. Que são os mais roubados? São os mais roubados. Temos aí um carro, por exemplo, que tem uma frequência muito grande, HB20, o Fit e outros carros de valor menor, que são populares, tem uma frequência muito mais alta de roubo. Então, esses têm um custo mais elevado. Aí você diz, mas o valor dele é muito menor, por exemplo, que uma Santa Fé. E eu diria para você que provavelmente o custo do seguro de uma Santa Fé pode ser igual ou mais barato do que o seguro de um HB20. Né? Não, porque aí a gente está pensando em peça, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em peça, em manutenção, mas o peso, então, da violência, do roubo, ele é muito grande dentro do seguro. Porque você perde o carro inteiro. Né? Na verdade, eu estou levando 25 mil, que é o valor do carro, enquanto que quando eu tenho um acidente com a Santa Fé, porque a frequência de roubo de Santa Fé é muito baixa. É um carro que não é visado. Então, como eu precifico os seguros em função dos riscos, aí o risco de roubo é muito baixo para Santa Fé e é o risco que hoje tem o custo mais elevado. Então, o que acontece? Na hora que eu vou comparar, acaba sendo mais caro, por exemplo, o seguro de um HB20 ou de um Fit ou um carro mais popular do que um carro desses que você tem um valor maior. É o mesmo que acontece com as motocicletas, professor? Motocicleta é um problema muito sério, principalmente aquelas de baixas cilindradas. Porque o que você vê hoje no dia a dia, né? Quando você vê a polícia sobe um morro, sobe uma comunidade, o que ele encontra lá? Geralmente muitas motocicletas de baixas cilindradas, porque são velozes, são leves, né? São muito utilizados para apoio nas operações ilícitas, no tráfico, na operação de assalto. Então, por conta disso, a frequência de roubo é muito grande. As companhias nem oferecem, porque o seguro vai ficar 30% a 40% do valor delas. E aí, se ela ofertar e as pessoas resolverem fazer, então, a pessoa que está fazendo porque o risco dela é muito grande. Né? Então, eu só vou ter na minha carteira mal segurados. Então, dá um desequilíbrio. Desequilíbrio na carteira da seguradora, com certeza. Tem uma pergunta aqui, que é a seguinte. Há alguma cobertura específica para casos de violência? Aí a gente tem que fazer por segmento. Tá? No caso do automóvel, o seguro que a gente tem para o automóvel não cobre atos de tumulto, vandalismo, etc. Nenhum seguro de automóvel cobre isso. Mas, por exemplo, um assalto... O senhor diz vandalismo, por exemplo, se tiver um arrastão e jogarem uma pedra no meu carro ou quebrarem o meu retrovisor, o meu para-brisa, isso eu não tenho? Depende do nível desse arrastão, né? Porque a cobertura de seguro exclui tumultos, desde que não seja considerado um ato isolado. Então, ele pode ser considerado um ato isolado se você tiver um grupo de 5, 6 pessoas, né, que em determinado momento joga uma pedra ou parecido com isso, você teria cobertura. Né? Um arrastão, um grupo de, 8, 9 pessoas que resolvem parar numa via, como aconteceu com a linha vermelha, que eu não sei se foi só essa quantidade, e resolvem parar os carros e assaltam as pessoas, isso ainda ficaria caracterizado dentro da cobertura do seguro. Agora, se você tiver uma comunidade descendo, né, e aí como há em caso de manifestações da morte... E essas daí estão fora. E nesse caso, a gente não teria direito à cobertura. De seguro. A mesma coisa em relação aos imóveis? Os imóveis, aí a gente tem a possibilidade de contratar o seguro para uma cobertura específica de tumultos. Geralmente os imóveis, qual é a cobertura básica? Incêndio, raio e explosão. Tá? Sendo que o incêndio e a explosão causada por atos de vandalismo não estão dentro dessa cobertura, você tem que contratar ela de forma separada. Uma outra companhia que inclui, mas a maioria não. Então você contrata uma cobertura chamada tumultos, que não é caro, é um seguro relativamente barato. E vale tanto para residência, quanto para empresa, quanto para condomínio. Então a gente orienta para que seja feito o seguro, não só da cobertura básica de incêndio e explosão, até porque num tumulto você pode ter um incêndio. Né? Aquelas bombas, os black box. Mas isso valeria, por exemplo, uma pedrada? Sim, valeria. Ou ser alvejado por tiro? Deixa eu só fazer. A Carol Rodrigues está perguntando. Em geral, os seguros estão mais altos em 2017? Eu ainda vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Tá. Com esses números de 2017, eles podem ficar mais altos em 2018? Tudo depende de como vai ser a reação daqui para frente do governo frente a esses atos que a gente tem de aumento da violência. Né? Se a gente tiver uma redução da violência, com certeza o custo do seguro cai. Então, porque no Rio de Janeiro, principalmente o roubo, né, é o evento que mais encarece o custo do seguro. Então, isso estou falando de automóveis, pelo que eu vi ali foi automóvel. Foi. Então, se o seguro de automóvel está caro hoje, a gente olhando qual é a causa é o custo do seguro do roubo. Então, se a gente consegue reduzir isso,
aí com certeza o custo do seguro cai. Então este ano deve estar mais, isso deve Ele ter está tido mais elevado impacto hoje do que na maioria dos anos anteriores, né, porque a gente tem hoje o índice de roubo crescendo. Isso é uma verdade. Ó, o Rodrigo Baixo está perguntando, roubo em estacionamento de shopping, o seguro cobre? Sim, o seguro do automóvel é coberto em qualquer lugar que você esteja. Agora, se você está num shopping, Rodrigo o nome dele, né? Rodrigo Baixo. Rodrigo Baixo, se você está num shopping, você pode acionar o shopping, porque ele passa a ser responsável, porque já que o seu veículo está guardado lá dentro. E a seguradora, mesmo que ela indenize, ela vai te indenizar, ela vai acionar o shopping. Talvez seja interessante você acionar o shopping direto para evitar você perder uma coisa que a gente chama de bônus, que é um desconto que você tem pela inexistência de sinistro no período. Isso é super então você importante. teria que olhar isso, talvez vale a pena, por isso que é sempre bom você consultar o seu corretor de seguros, que ele vai te orientar nisso. O ideal, ou seja, talvez, como ele comprova que ele estava num lugar que ele, a princípio, garantiria segurança, ele não perde o bônus. Não perde o bônus, que é a responsabilidade civil lá do shopping. Mesmo que a seguradora te indenize, lá na frente, se ela conseguir recuperar esse valor, ela te restabelece esse bônus. Então é bom você acompanhar também se a companhia de seguros entrou com uma ação contra o condomínio, lá contra o shopping, e recebeu de volta o valor, porque se recebeu, ela não teve prejuízo, Então você não pode perder o seu bônus. Não pode perder o seu bônus. Isso é importante. Gente, só voltando a lembrar quem está entrando agora, a gente está com o professor José Varanda, que é coordenador da Escola Nacional de Seguros, da graduação da Escola Nacional de Seguros, e a gente está falando sobre violência e seguros. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma informação que vocês gostariam de esclarecer, por favor, mande a pergunta para a gente aproveitar aqui a sabedoria do professor sobre o assunto. A Ione mandou uma pergunta para a gente falando o seguinte: posso acionar o seguro se meu carro foi alvejado por balas? O Ione, pode e deve. A questão é se é um confronto e a pessoa que tem o seu carro alvejado estava participando do confronto, ele certamente não terá cobertura. Mas se ele está de passagem, por exemplo, numa região em que de uma hora para outra acontece um tiroteio, algo parecido com isso, geralmente as companhias de seguro indenizam. Vou dizer a você que tem algumas seguradoras que entendem que não deveriam pagar, mas isso acaba indo para o judiciário e a maioria das vezes acaba sendo pago. Então, eu acho que você deve acionar sim o seguro, porque a restrição é se for uma perturbação da ordem pública, e isso é muito subjetivo, depende do juiz que está entendendo aquilo como sendo alguma coisa macro, né? Aí sim, ele não autorizaria o pagamento, ou então uma coisa menor, uma coisa, vamos dizer, um ato isolado, e aí a companhia de seguros acaba pagando. Professor, a gente sabe que o vice-governador falou essa semana que está pedindo o reforço do Exército aqui, né, das Forças Armadas, para garantir a segurança do Estado do Rio. Nesse caso, viram como se fosse um caso de exceção? Como é que fica a cobertura nesse caso? Vamos lá. O seguro, na verdade, ele é bem claro quando ele coloca, mesmo na cobertura de tumultos, que os atos de vandalismo passam a estar cobertos, desde que não haja necessidade da intervenção das Forças Armadas. Então, na medida em que você tem as Forças Armadas interferindo, aí ela tem que estar intervindo naquela situação para que haja a negativa do pagamento. Se ela está de passagem, por exemplo, e acontece um ato isolado, aí não fica caracterizada essa intervenção. A intervenção é alguma coisa muito maior, uma coisa, vamos dizer, numa manifestação gigantesca, algo parecido com isso, e aí ela tem que intervir. Aí você não teria cobertura do seguro. Por exemplo, se eu estiver numa localidade em que houver realmente uma intervenção ali da Força Armada, eu passar por ali e tiver algum problema... Aí nem a cobertura de tumulto funciona. Entendi. Ela é suspensa. É como se você estivesse se arriscando num lugar que é considerado de alto risco. Como você falou, vira uma área de exceção, né? Aí virando uma área de exceção, porque a seguradora tem que preservar também o seu equilíbrio econômico, né? Senão você afeta a carteira dela. Então, por conta disso, realmente, a cobertura já diz bem claro que se for uma situação que haja necessidade da intervenção, então a intervenção é uma coisa muito mais forte, né, do que uma mera passagem e um militar ajudar, alguém do Exército ajudar numa situação em que isso tem uma confusão. O Rafael Nascimento tinha mandado uma pergunta, estava ali na nossa tela, falando que às vezes a franquia é tão alta que não vale a pena acionar o seguro. A pessoa tem que fazer essa conta? Como é que se faz uma conta, saber que momento tem que levar em conta o bônus? Como é que se faz isso para eu decidir, né? Esse é o momento de eu acionar o meu seguro e esse custo, embora seja alto, só o valor da franquia? A franquia, na verdade, ela existe, né, para fazer com que o consumidor tenha um pouco de cuidado com o trato do bem que ele está passando para a seguradora. Ou seja, ele deve agir como se não tivesse seguro. Mas se tiver um evento, um sinistro qualquer, em que o valor do prejuízo seja tão baixo, né,
que ultrapasse muito pouco a franquia, ele tem que observar se vale a pena ele acionar o seguro, sim. Porque a companhia vai pagar a diferença entre o prejuízo e a franquia. Se essa diferença for 50, 100 reais, 200 reais que seja, dependendo do quanto é o custo do seguro dele, ele vai estar perdendo uma classe de bônus. O que acontece quando você tem um sinistro? Você deixa de andar para frente em relação ao bônus, ou seja, deixa de ampliar seu desconto e ainda anda para trás, porque você perde uma classe. Então, na verdade, são duas classes. Entendi. Você deixa de andar uma para frente e ainda anda uma para trás. Então, isso pode representar 10% a 20%, dependendo da classe que você esteja. Em todas as próximas renovações. Porque isso você vai ter na próxima. Em nenhum momento? Na próxima renovação, ele vai andar um passo. Né? Mas se ele não tivesse acionado, ele já estava cá na frente e ia andar mais outro. Entendi. Então, na verdade, isso não é só naquele momento. É isso que a pessoa tem que fazer. Isso é carregado. Isso é carregado. É igual o cadastro positivo, gente. Que angústia. Então, essa conta é interessante que você faça assim. Agora, tem uma outra que me chegou aqui pelo WhatsApp, da Cláudia, falando o seguinte, que o carro dela foi depedrado numa manifestação. Teve uma comunidade, desceu e quebraram o carro dela todo. Nesse caso... Isso eu lamento. Realmente, quando você tem uma manifestação, como eu disse, caracteriza com uma perturbação da ordem pública e você não tem o seguro não vai estar cobrindo. Aí não tem jeito, não tem choro nem vela. Tocar fogo no ônibus, tocar fogo no carro, black box, quer dizer, essas manifestações que já tem um nível maior do que um mero tumulto, aí não tem a cobertura do seguro. Agora, professor, a gente estava conversando hoje, a gente já sabe que quem não tem vaga de garagem paga mais caro o seguro. Isso é um peso muito grande no valor total do seguro? Pode valer a pena em um determinado momento a gente fazer uma conta e até alugar essa vaga? Luciana, hoje, isso é um ponto no Rio de Janeiro, somente, que você deve considerar bastante, porque a inexistência de vaga de garagem, ela aumenta relativamente bastante o custo do seguro. Não posso precisar em percentual, porque cada seguradora tem sua forma de cálculo, mas, na verdade, isso é um peso, né? Então, acho que vale a pena sim você considerar isso. Você alugar uma vaga de garagem, de repente vai pagar um valor relativamente pequeno, você fazer essa conta para ver se compensa. Eu posso orçar o seguro com e sem vaga? Você deve fazer isso, né? Procura o seu corretor e pede para fazer o orçamento das duas maneiras. A Carol aqui voltou a escrever aqui para a gente, falando que as pessoas precisam ver o seguro como um evitador, né? Ela usa entre aspas, de perdas maiores. É isso realmente? Carol, na verdade, o seguro, né? Foi muito boa a sua colocação, o seguro é uma medida de prevenção. O seguro é uma coisa que a gente deve contratar, se possível, para nunca utilizar, né? E é exatamente o que você está colocando, ele é uma medida de prevenção. Ele não é um custo, ele é um investimento que eu faço. Se eu tiver com meu patrimônio em risco ou acontecer alguma coisa com a família, etc., aí a gente tem então o seguro para repor. Então ele realmente é prevenção. Agora, a gente estava falando sobre a questão da frequência... tem outro, desculpa. Gilberto Luiz Kleiner. No caso de danos elétricos com perda total, a seguradora deverá repor o bem 100% da nota fiscal ou depreciação do bem sinistrado? Não sei se ele está falando de carro, mas também pode ser um imóvel, né? Isso, na verdade, Gilberto, eu estou vendo que você está fazendo uma consulta específica, você deve ter tido um problema desse lá na sua empresa ou no seu seguro. Na verdade, o dano elétrico, o valor da reposição do pagamento depende muito da contratação que foi feita, tá? Há situações em que há uma depreciação, sim, está previsto na apólice, então precisaria ter a tua apólice para ler a sua apólice, ver as cláusulas, né, que eu recomendo que você faça isso, que lá vai estar dizendo qual é a forma que vai ser indenizado. Tem situações em que você tem uma depreciação, sim, do bem, até porque ele não vale mais aquilo. Né? Eu não posso dizer, por exemplo, que esse aparelho que está aqui na minha frente, se ele tiver 5 anos de uso, ele vale um valor de um equipamento novo. Então, a companhia deve indenizar, né, pelo valor atual do bem, na maioria das vezes. Agora, professor, desculpa interrompê-lo, mas isso não é um alerta para a gente atualizar também a nossa apólice? Porque a gente faz uma apólice, sei lá, na hora que você comprou o apartamento que ele estava lá vazio, né? E você vai fazendo benfeitorias, botou um armário, trocou a TV, comprou uma adega, um micro-ondas. Isso, a gente não tem que, vez por outra, estar atualizando até para a hora de um sinistro desse ter um valor mais real com aquilo que tem dentro do imóvel? Você já me deu uma deixa para outra coisa. Opa, na verdade, o que acontece? O seguro de prédio, de modo geral, ele não segue essa regra que eu acabei de falar.
porque você não tem como reconstruir, porque o objetivo do seguro é a reposição do bem, é a reparação do prejuízo. Como é que eu vou reconstruir um prédio como esse que a gente está aqui agora, se ele tiver 5 anos de uso, depreciado? Não tem como que eu não vou encontrar tijolo velho, cimento velho para reconstruir. Então eu tenho que indenizar pelo valor de novo, desde que o valor segurado seja suficiente. Mas em relação ao conteúdo das benfeitorias, né, se você mora num condomínio, geralmente o condomínio faz o seguro do seu prédio, do seu apartamento, inclusive. Mas o conteúdo das benfeitorias, você deve fazer o seguro. E, aliás, eu sugiro que você faça um inventário do que você tem na sua casa. Porque se você tiver um assalto, né, ou tiver um incêndio, por exemplo, e queimar na sua cozinha, seus talheres, seus pratos, seus panos de prato, tudo que você tem, pano de copo, quanto você tem? Você sabe? Não. Quantas calças você tem na sua casa, quantas blusas, vale quantas as quinquilharias também? Vale as quinquilharias, porque tudo tem valor. A questão é da gente ver qual o valor disso. Seus livros, eu tenho livros, né? Então tudo isso tem um valor. E a gente não coloca a maioria isso, não faz. Aí na hora que você tem um sinistro, a companhia você vai reclamar. Eu estou até tensa aqui, eu acho que eu já vou ligar para a seguradora hoje, porque eu acho que o meu não tem nada. Você faz um inventário do que você tem. Hoje com o computador a gente faz isso, você vai atualizando, faz o inventário, dá um trabalho no início e vai mantendo atualizado, porque na hora que tiver um sinistro, o que ela vai exigir? Uma relação dos bens. Aí você tira essa relação desses bens, registra num boletim de ocorrência policial que aconteceu o sinistro e aqueles bens sofreram dano ou roubo ou o que seja, e aí é muito mais fácil você liquidar o sinistro com a seguradora. Agora, se pegar fogo hoje na sua casa ou na minha casa, eu pergunto, sabemos quanto a gente tem hoje se pegar fogo lá para reclamar do seguro? Não sabemos. E a companhia não vai indenizar o valor que eu contratei, ela vai indenizar o valor do meu prejuízo, porque o Código Civil prevê o quê? A reposição do que foi perdido. Esse eu não posso avaliar qual foi o tamanho do meu prejuízo. Como é que você vai reclamar? Aí fica uma discussão entre o segurador e você até chegar num acordo, que é o que geralmente se faz. Hoje. A Ju Alcântara está fazendo uma pergunta aqui, falando que a casa da tia dela, a janela, foi alvejada 3 vezes. Eles poderiam ter acionado o seguro residencial? Poderia. Eu sugiro que você faça o seguro, no seu seguro residencial, bota a cobertura de tumultos, tá? E aí você pode acionar a seguradora. Seria uma cobertura específica? É específica. Dentro do seu seguro residencial, o Ju Alcântara, né? Ju, dentro do seu seguro que você está falando aí de vandalismo. Ione, acho que a gente, em parte, já respondeu sua pergunta, mas tem uma primeira que é falando sobre o valor do aluguel de vaga. Mas ela está perguntando qual a diferença de um seguro para 2 motoristas com perfil parecidos, no caso de um deles não ter garagem. Eu não posso te precisar, porque os cálculos das seguradoras não são exatamente iguais. Você pode ver que você pediu o seguro numa companhia e pedir na outra, eles vão te dar valores diferentes. Mas eles têm um peso, talvez na ordem de 5% do valor do prêmio que vai estar ofertado. Eu não sei exatamente o valor, mas é por aí. Você realmente tem uma diferença sim, mas eu não sei quanto. O que você pode fazer é, quando pedir ao seu corretor, pede para simular as 2 situações, com vaga e sem vaga. Como eu falei para você, você vai e faz a conta, não custa nada, o corretor está ali para fazer o cálculo mesmo para você. Se seria um investimento válido para garantir a tua segurança. Porque o corretor hoje, né, ele, na verdade, ele é mais do que... Ele, na verdade, é um consultor do cliente. Ele tem que estar ali para ajudar ele na hora de contratar, saber exatamente a cobertura exata que ele deve ter. O João Francisco Chácara Silva está fazendo uma outra pergunta. Apropriação indébita, por que a seguradora não paga? Depende muito do seguro que você está contratando. Isso é uma coisa específica, não sei em que seguro você está falando isso. Né? Por exemplo, dentro da cobertura de roubo, você pode ter a cobertura da apropriação indébita. Né? Mas é uma cobertura também específica? Para terceiros, dentro da cobertura de roubo. Se for terceiros, você poderia ter cobertura dentro do roubo. Então eu preciso saber qual é o caso específico. Essa é uma João, se você quiser, então, especifica aí, manda a pergunta para a gente e a gente responde. Professor, o senhor estava falando da frequência dos roubos, tudo isso vai formar de uma forma bastante significativa o preço do seguro. Em relação ao carro, o percentual do valor do carro, que hoje é um seguro, varia quanto mais ou menos? É que eu digo, não posso te precisar, porque se eu estou falando de Rio de Janeiro, eu diria que talvez 60%, 70% do componente do prêmio é roubo. Né? Mas se eu estou falando aqui na capital, mas se eu estivesse falando de Saquarema, já seria um percentual bem menor. Então depende do local, eu não tenho como te precisar isso, porque depende mesmo do perfil. Né? E as companhias, cada uma delas tem a sua forma de precificar. Por isso que você pode pedir o cálculo do seguro de uma seguradora, te dá lá 3 mil e a outra te dá 2 mil. E aí, que diferença grande. É porque cada uma utiliza como base a sua carteira também, né, que ela vai analisar a frequência, ela vai olhar o resultado dela.
E ela vai passar isso para você. O benefício que ela tem numa boa aceitação de risco, ela vai te repassar. Agora, do valor total do carro, quantos por cento o seguro é normalmente? É de 5% a 6% do valor. Agora, a gente estava falando que tem a ver com a frequência de roubo, né? No caso de celulares, que também a gente estava conversando anteriormente, que são bens que a gente leva junto com a gente, que acabam também sendo muito roubados, celulares, tablets, como é que fica essa taxa? Celular hoje a gente deve estar com a taxa aí de 15% a 20% por aí. É uma taxa alta, porque a frequência é muito alta, né? E existem também vários casos que eu diria que não aconteceram os sinistros, as pessoas reclamaram e não tem como a seguradora comprovar que não aconteceram e algumas fraudes acabam sendo embutidas aí. Mas a faixa de preço é na faixa de 15% a 20%. Aí você vem para o tablet, já cai bastante, deve ficar na faixa de uns 7%, 8%. Filmadora também deve estar nessa faixa, pode chegar até uns 5%. Então, na verdade, depende muito. Mas tudo são seguros relativamente caros se a gente comparar com o valor do bem. Você imagina, você compra um celular como o seu aqui e você pagar 20% de valor de prêmio de seguro. Na verdade, a cada 5 seguros que você faz, você está comprando um celular novo. Né? E isso não é bom para o seguro. Né? Por quê? Porque, na verdade, a seguradora está repassando para a gente o resultado negativo dela. E ela vai afastar o bom segurado, porque eu provavelmente não contrataria um seguro desse. Só quem tem um alto risco. E aí, cada vez mais, eu vou aumentando a taxa e vira um círculo vicioso. A gente não consegue fazer com que esse percentual baixe, porque você não entra quem não é roubado com frequência. Aí o que acontece? Aí a companhia acaba dizendo o seguinte, não oferta mais o seguro. Né? Como acontece com algumas motocicletas que a gente falou no início. Você acha que o celular a gente está indo para esse caminho? Vai acabar acontecendo isso. Agora, o Marcos fez uma pergunta um pouco fora aqui, mas que é pertinente em relação ao seguro. No seguro residencial, caso a casa dele pegue fogo e o fogo se alastre para o vizinho, o seguro cobre? Se o outro vizinho tiver a cobertura, sim. Mas o seguro dele... O seu seguro é da sua casa, do seu imóvel. O que pode acontecer é o seguinte, que o seguro pagaria. Imagina que o bombeiro tenha que quebrar a casa do vizinho para chegar na sua casa. Aí sim, o seguro pagaria também a casa do vizinho, porque foi uma medida preventiva para evitar a propagação do incêndio, do sinistro. Mas se você tem um imóvel e pega fogo no seu e o outro não tem seguro, a cobertura não vai valer para o outro. Será que ele está se confundindo com o seguro de terceiros do carro? Aí seria. Se for imóvel, é responsabilidade Ele está falando do imóvel, mas no carro, se você bater em outro carro, você acha que ele teve uma confusão talvez por isso? Pode ser, porque a responsabilidade civil vai ser acionada. O Arnaldo Monte está perguntando como funciona o seguro carro fácil. Eu acho que é um produto, né? Eu não conheço. Arnaldo, como é um produto, a gente não tem como te explicar. Se você quiser alguma coisa específica do seguro, sobre seguro mais geral... Meu filho teve perda total de um carro, um Volvo, né? E recebeu só 70 mil. Ou seja, o carro devia estar valendo muito mais que isso, né? A Maria de Fátima Rosa Arroio está perguntando por que dessa diferença. Teria que ver o caso específico, como é que foi a contratação do seguro e como foi a indenização. Geralmente, o seguro é contratado elevando por base o valor da tabela FIP. Então, ele pode ter contratado 100% da tabela FIP e naquele dia que aconteceu o sinistro, a companhia vai ver quanto é que o mercado está comprando e vendendo aquele carro. Então, essa é a média da tabela FIP. Pode dar uma olhadinha que provavelmente aconteceu isso. Ele pode fazer o seguro até com valor inferior à tabela FIP, 80%, 85%. Geralmente a companhia trabalha até 85%. Então, se ele fez isso, na hora da indenização vai ser indenizado dessa forma. Mas pode olhar que deve ser a tabela FIP. Mas se quiser mandar esses casos específicos para você, quiser mandar, a gente responde depois para vocês. Todo mundo que quiser pode mandar, a gente passa para vocês depois, tá? Maurício, me informaram aqui que estava congelando, tá ok? Voltou agora. Voltou? Então tá, gente, vocês perderam alguma coisa, por favor, mande as perguntas se alguma coisa ficou perdida nesse meio do caminho. A Lise estava perguntando a Lise Lopes Silveira, ela perguntou por que os seguros são caros e as associações conseguem mais barato. Será que ela está falando daquele proteção veicular? Aquilo é uma... Eu fiquei na dúvida, professor. Eu não sei se tem uma outra forma de associações conseguirem baratear o seguro. Teria? Na verdade, o que eu conheço das associações é uma situação ilícita, né? Não aceita pela legislação e por que não paga os impostos, não tem nenhum cálculo atuarial, não tem reservas. Então, tem N fatores que fazem com que ele fuja à legislação. Então, e também não tem a garantia do recebimento, né, professor? O que é pior é que a associação, na verdade, é uma cooperativa. Então, olha o que acontece com as cooperativas. Todos são donos. Então, enquanto eu estou tendo sinistros de valor pequeno, a associação
talvez tenha arrecadação suficiente para pagar. Mas na hora que você tiver um alagamento aqui no Rio de Janeiro, em que você tenha lá 20% da frota segurada por essa associação, com danos, eu quero ver se ela vai conseguir dinheiro. Aí o que ela vai fazer? Como é que funciona uma cooperativa? Ela chama a capital dos associados. Então, os associados vão ter que bancar, na verdade. Então, eles vão ter que entrar com recursos para conseguir bancar. Isso, aquele valor que você pagou de início é um valor inicial, não quer dizer que é o final. Então, na hora que você, por exemplo, sofreu um sinistro, tá? E mais outras pessoas sofreram sinistro, nós todos os outros vamos ter que ajudar a pagar o seu sinistro. Então, essa é uma não tem uma reserva não técnica. Não tem reserva técnica, como isso, é necessário. Não tem um cálculo atuarial. E hoje, a seguradora, se ela precificar errado, ela banca o prejuízo, o problema é dela. Ela é obrigada. Ela é obrigada. Né? A associação aí vai tentar buscar dos associados, aí vai acabar tendo um problema judicial. Ô, Lízia, a gente até vai colocar um link de uma matéria que nós tivemos sobre proteção veicular, se for isso que você está falando, que pode esclarecer bem qual é a diferença. Inclusive, tem várias quadrilhas já presas no Nordeste do país. Então, isso é uma outra situação. Acho bom, se for isso que você está tratando em relação à associação, acender o sinal de alerta. Acender o sinal de alerta, porque o custo realmente, a diferença é muito grande. E olha só, não existe milagre, né? Na verdade, a gente está vendo o que está acontecendo. O dinheiro tem que aparecer para pagar os sinistros. Como é que ele aparece? Então, é muito complicado. A pessoa tem que saber exatamente como funciona. E ler esse contrato, porque se você for ler, vai ver que não é exatamente... Eles vendem como seguro, isso, mas não é seguro. É uma cooperativa, uma associação, como o próprio nome já diz. Então, atenção aí para não comprar gato por lebre e depois poder ficar sem o seu carro, sem o dinheiro que foi pago. Ainda ser acionado na justiça para ajudar a pagar o dos outros. Isso pode acontecer? Com certeza, porque ele é cooperado, ele porque faz parte ele entra como se ele fizesse parte da associação. Tá bom. Professor, mais alguma coisa que o senhor acha? Vocês têm, se tiverem mais perguntas, a gente falou sobre a diferença sobre aluguel, danos a residências causados por violência, arrastões, né? Ou seja, arrastão, a gente tem cobertura? Dependendo do volume? Do volume. Se for esses arrastões que a gente vê, na maioria das vezes, que param uma avenida para assaltar, isso não tem nenhum problema, geralmente as companhias indenizadas. Agora, como aconteceu no túnel Rebouças. Isso não tem problema. Agora, aquele que desce uma comunidade, né, ou que um grupo, né, sei lá, uma quantidade enorme de pessoas armadas, de fuzis, etc., né, e aí já se caracteriza como um ato que não seria necessariamente isolado, até porque geralmente ele se repete, aí a companhia de seguros não indenizaria. Olha, a gente está quase fechando, vamos responder aqui ao Pedro. Ele perguntou o seguinte: a contratação de seguros online tem sido bastante anunciada. Quais as vantagens e desvantagens em relação à contratação de um seguro com corretor? É o Pedro Franco. Pedro Franco, olha só. Quando você está doente, você procura um médico. Né? Quando você precisa contratar seguro, tem que buscar o especialista, que é o corretor de seguros. O corretor de seguros é uma pessoa que estuda, ele faz um curso, ele tem que passar por essas provas para poder ele se habilitar a ser um corretor de seguros e a orientar as pessoas na venda de seguros. E a Escola Nacional de Seguros, onde eu sou professor, ela tem um curso de habilitação para corretor. Exatamente para isso. Se você conhece bastante seguro e quiser fazer o seguro online, você pode fazer, mas os online também têm os corretores. Se você procurar hoje os seguros online, você aparece lá com o corretor de seguros. Então, o corretor é muito importante porque ele é o orientador, é o facilitador. Na verdade, ele é um consultor. E você não vai pagar nada mais por isso, porque o custo dele está embutido no prêmio do seguro. Porque é obrigatório ter uma comissão de corretagem dos seguros, está previsto em lei. Então, você tirando o corretor, essa comissão acaba indo para outro local, mas não necessariamente você deixa de pagar. Então, o problema não é de custo, é de você ter uma orientação. Aconselhamento. E lembrando também ao Pedro que qualquer compra que você faça fora do estabelecimento comercial, você tem garantido pelo Código de Defesa do Consumidor 7 dias de arrependimento. Então, se você perceber algum erro nesse contrato, alguma coisa que você acha que não ficou de acordo com a sua conveniência, pode existir sem custo nenhum, né? Agora, o Carlos Andrade Neiva da Rocha está dizendo que ele tinha um celular com seguro e quando foi furtado entrou em contato com a seguradora e negaram a ele outro aparelho alegando não ser furto qualificado. O que eles falaram quando me ofereceram o serviço que não era barato, o que ninguém informou ele quando ofereceram o serviço que não era barato. Precisa ser um furto qualificado? Depende da cobertura daquele contrato e da seguradora, né? Na verdade, o mercado oferece várias opções, tá? Porque
que acontece com o celular? O celular, eu acabei de falar para você ainda agora, o custo é muito elevado e tem muitos sinistros que não aconteceram verdadeiramente. A pessoa simplesmente diz que perdeu o celular. Quem é honesto paga por o... É o que pode ter acontecido com o nosso amigo ali. Provavelmente... Né, se eu não tenho um furto, se eu não registrei, não tenho o BO... Boletim de ocorrência, etc. Então acaba a companhia de seguros, ela se resguarda, né? E tem que ler a cláusula que ela colocou, né? Porque o contrato tem que ser lido. E as coberturas não são iguais. Ela pode ter até o mesmo nome, mas uma seguradora oferece de um jeito, outra oferece de outro. Então a gente tem que ler para saber, né, se a cobertura vai ser dada ou não. Tá. Falaram que congelou de novo, tá ok? Eu vou falar no final. O Júnior Moreira reformulou a pergunta dele e falou o seguinte: no seguro residência existe uma cobertura de RC residencial. Caso meu apartamento tenha um incêndio, se alastre para a residência de um terceiro, essa cobertura não cobre a residência do terceiro? Não. O seguro RC residencial, essa cobertura não vai estar garantindo o apartamento do terceiro, não. O seu seguro de responsabilidade civil, você tem que ver o que está enumerado lá que cobre, e esse item não é coberto. A não ser que você alguém causasse o sinistro, na verdade você não causou o sinistro, né? E aí, por conta disso, geralmente não está coberto. Mas se causasse, como assim? Se fosse um curto? Por exemplo, você fez alguma coisa que, em consequência disso, acabou queimando a casa do vizinho. Por exemplo, sei lá, você fui mexendo na minha rede fez a rede elétrica, deu um curto-circuito e queimou a casa do vizinho. Aí você vai ser acionado e o seu seguro vai estar pagando. Mas fora isso, um incêndio, vamos dizer, como um caso fortuito, um evento que aconteceu sem a tua participação, sem a tua contribuição, geralmente a companhia de seguros não vai estar pagando. Entendi. Dentro do RC. A metrização reduz o valor do prêmio? A pergunta do Arnaldo Monte. Arnaldo, o que você quer dizer com metrização? Se você puder explicar melhor para a gente o que você queria dizer, que a gente não entendeu exatamente. Maurício, tá ok o vídeo que me tinham dito que estava congelado? Tá tudo ok? E como é que a gente está de tempo? A gente pode mais uma perguntinha? Tá tranquilo? Está vendo aqui que estava entrando coisa. Então a gente já falou sobre os seguros de responsabilidade terceiro. Agora, se eu estou no meu carro e acontece alguma coisa comigo dentro do carro em relação à violência, que não é com o objeto, então comigo. Vamos supor que eu estou dirigindo o meu carro e eu não bato com o carro, mas acontece de chegar uma bala até mim. Se eu não tenho o seguro pessoal, eu não estou... Não, mas isso é para acidentes pessoais. O que você tem dentro o seguro que você tem quando você está no seu carro, até quando você está fora, você tem um seguro de DPVAT, que é aquele seguro obrigatório do trânsito. Que ninguém conhece. Vamos lá, então falar sobre esse seguro obrigatório do trânsito. Se você está dirigindo o seu carro, né, e acontece de uma bala perdida te atingir, não foi o automóvel que causou o dano a você e nem a carga transportada por ele. Então o seguro DPVAT não vai estar funcionando. Tá? Agora, se você bateu com o veículo, né, ou alguém deu um tiro, a bala atingiu o vidro do carro e o vidro do carro te cortou, olha só o detalhe, o DPVAT vai ser acionado. Aciona? Porque foi causado por uma parte do veículo. Você entende? Então é uma diferença. Só é coberto no DPVAT se você tiver ou o bem, que é o automóvel, ou a carga que ele está transportando, te causar o dano. Então, mesmo de uma forma indireta, quem te causou o dano foi o vidro, que faz parte do carro. Tá? Então, aí você teria a cobertura do seguro. Não pela bala que te atingiu. Mas pelo vidro que quebrou e me causou um dano. Causou um dano, pode ter cortado, cegado a pessoa. Né? Isso acontece eventualmente. E o DPVAT, independente de você ter um seguro próprio que você pague, todo mundo tem direito, todo cidadão. Né? Porque na verdade o DPVAT é um seguro que tem característica social. Ele não é contratado, ele não é feito para cobrir a pessoa que está contratando, e sim quem está ao redor, inclusive a própria pessoa se ela estiver no veículo. Né? Mas é toda a sociedade. É quem está na rua e que de repente vai ser atingido por um carro. Ou que está no veículo com você, mas quer dizer, de um modo geral, toda a sociedade vai estar, inclusive o próprio motorista. Se não for um ato doloso, se ele não fez de propósito, também ele recebe a indenização. E se houver a morte dele, o beneficiário dele vai receber. Tá? Se houve um sinistro, que ele bateu com o carro, mas não foi doloso é aquele intencional, então o seguro vai estar sendo acionado e a indenização vai ter. Isso é importante porque É o seguro que mais indeniza, é o seguro que é o mais amplo seguro que a gente conhece, é o seguro DPVAT. Mas, pelo que o senhor observa, tem um acionamento na proporção que deveria? Muito grande, é um dos seguros mais acionados no Brasil inteiro e ele indeniza muito, é um seguro que realmente abrange a sociedade.
Ó, o Carlos voltou aqui a questionar a gente pela questão do celular, o Carlos Rocha, falando o seguinte, ele tinha boletim de ocorrência, mesmo assim ele não conseguiu... Ele tem que criar a cobertura dele, porque eu não sei qual é a seguradora, o que está na cláusula dele. Se a cobertura dele está escrito lá que é roubo ou furto qualificado, ela não vai pagar o que seria o furto simples, né, o desaparecimento, tudo bem. Mas se tiver previsto lá o furto simples ou desaparecimento, aí teria cobertura. Tem que ler a cláusula, eu não estou com o contrato. Então, Carlos, lê Mas geralmente eles não dão cobertura para furto simples, desaparecimento, sim. não. Até por conta do que eu falei para você. Então, onde posso recorrer, que o Carlos está perguntando? Carlos, primeiro, a orientação do professor é que você leia. E segundo, se você tiver alguma dúvida, eu te sugiro que você escreva aqui para a Defesa do Consumidor, porque a gente faz essa intermediação com a empresa. Então, a Defesa do Consumidor, tem agora um link dentro da página da Defesa do Consumidor, é o globo.com.br/Defesa do Consumidor. Dentro da página vai ter um lugar para você clicar e tem um formulário ali, você manda todos os seus dados, qual é a empresa, e a gente vai pedir à empresa para que te dê uma justificativa e quem sabe a gente consegue te ajudar. Isso. E o professor estava falando, ele é né, se qualquer necessidade. E dentro da escola, site da Escola Nacional de Seguros, também tem uma área lá voltada ao consumidor, né? Embora seja um site de... Lá dentro do nosso site, da nossa página, tem um link para... Tudo sobre seguros, ele está mostrando para você na tela, ali, ó, tudo sobre seguros, está vendo? Passou Maurício, um pouquinho. Se puder voltar aí. Olha, tudo sobre seguros. Esse link aí é importantíssimo, porque ele tem ali, ó, o seguro cobra, está vendo aquela perguntinha? Ele tem várias coisas que vocês estão me perguntando, e coisas que talvez vocês não tenham me perguntado, que ali está respondido. Ali somos nós, especialistas, eu e outros colegas, que vamos respondendo, a gente vai colocando informações ali. Você ouve falar hoje, por exemplo, em risco cibernético, aí tem alguma coisa ali sobre isso, né? A gente está falando sobre a violência. Pode vir um dia falar só sobre isso, só né? sobre isso. Dá pano para manga. Sobre o DNO, a gente está vendo o que está acontecendo com a Lava Jato, né? E aí o que acontece com as empresas que sofreram, por exemplo, perdas por conta dessas pessoas que agiram, né, de forma irregular. Então, isso tudo está escrito ali. Ali tem várias coisas interessantes. A gente pode montar mais tarde, vamos, se você sim, quiser. Vamos conversar sobre isso. A gente pode ir falando sobre isso, porque a sociedade ela precisa ser esclarecida, né? Para poder ela saber acionar os direitos que ela tem. Porque o seguro, na verdade, tem muitas coisas boas que as pessoas não sabem aproveitar. Né? E a gente não sabe nem que está coberto. Nem sabe que está coberto. Por exemplo, a Ju Alcântara, que perguntou para a gente sobre a casa da tia que tinha sido alvejada, pois tinha um seguro residencial poderia estar não acionou. Né? Isso. Ó, Arnaldo, acho que essa é a última pergunta, né, Maurício? Não que seja a última que vocês estão fazendo e a gente vai tentar responder depois, é que a gente tem um tempo aqui de duração do ao vivo, mas vamos lá. O uso do veículo segurado em horários de maior risco e condutores com perfis diferentes, como a seguradora considera o valor do prêmio? Por exemplo, quem trafega na cidade tem uns horários de pico de violência. Hoje eu nem sei mais se tem, infelizmente, Arnaldo, mas assim, considerando isso, que tem regiões e locais que são mais perigosos, isso é levado em consideração, professor? A região é levada em consideração, porque hoje o seguro é contratado de forma anual. Então, na verdade, a companhia de seguros ela trabalha com a frequência. Né? Algumas seguradoras estão começando a, vamos dizer, entrar num detalhamento maior e abrir por área menor de risco, por horário, né, para criar um seguro mais específico. Mas hoje ainda não temos isso, né? Ainda mais o Brasil, que é continental, é muito difícil você conseguir fazer isso, mapear isso. Então, na verdade, as companhias de seguros, elas fazem o seguro pela frequência que ela tem no ano de sinistros, né, de eventos, e é em função disso que ela vai estar trabalhando. Então, por exemplo, ela vai pegar o CEP lá da região onde a pessoa circula com mais frequência, onde reside, onde trabalha, e aí, a partir daqueles CEPs ali, ela vai ver qual a frequência que ela tem de índice de roubo, de alagamento, de N riscos, né, de colisões, abalroamentos, e aí ela vai precificando cada um desses riscos, e aí ela vai chegar no prêmio final. É assim que é hoje. Ou seja, o horário especificamente, uma pessoa que trabalha de madrugada ou de manhã não vai fazer diferença. Agora ele falou do perfil do condutor. Isso pode fazer uma grande diferença. Uma grande né? diferença. O que acontece? Geralmente as pessoas mais jovens, até a faixa de 24 anos de idade, né, a gente está falando em termos de idade, tem um perfil mais agravado, porque geralmente é mais impetuoso, sempre corre mais. Então, e está mais inexperiente no volante também, exatamente. Né? A experiência é muito pequena. Então, a partir disso, a companhia de seguros ela precifica sim, ela vai agravar.
A região, a gente já falou, a existência de garagem ou não também é um fator importante para você diminuir o risco. O sexo também é importante porque a experiência que a seguradora tem é que as pessoas do sexo feminino têm uma incidência, uma frequência e um valor de prejuízo menor do que o sexo masculino. Apesar da má fama que nós mulheres temos, né, no volante. Mas isso não se materializa na contratação do seguro, é o contrário. Quer dizer que nós somos boas motoristas. Não sei se são, mas na verdade Pelo amor o resultado de Deus, acaba sendo melhor. Gente, nós vamos encerrando, nós já passamos dos 40 minutos aqui ao vivo. O professor se colocou à disposição para responder as perguntas que ficaram pendentes, então a gente vai tentar aqui mandar para a Escola Nacional de Seguros, o professor José Varandas, para que eles respondam se ficou alguma dúvida. Mas eu acho que o que fica claro é que sim, a violência está influenciando nos preços dos nossos seguros, mas que há possibilidade de cobertura, que a gente tem que averiguar aí o nosso seguro, as nossas coberturas, e até fazer coberturas específicas se a gente está numa área que considera maior risco, né, professor? E se tiver algum evento, algum sinistro em que você, às vezes, tem um problema qualquer na hora da liquidação, ou tenha dúvida, escreve aqui para o Defesa do Consumidor, né, que você... Claro, a gente faz a intermediação. Se for caso, a gente também está lá para ajudar vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, Luciano, você pode consultar a gente e a gente lá ajuda vocês aqui na hora de resolver. Entre então na página da Defesa do Consumidor, www.globo.com.br/Defesa do Consumidor, lá tem um link exatamente para fazer a intermediação e a gente manda para a seguradora, e se houver um caso que seja muito significativo, a gente que tem uma dúvida, às vezes tem uma dúvida que é de grupo, né? Não é especificamente uma seguradora, a gente tira a dúvida aqui com a Escola Nacional de Seguros. E lá na nossa página tem aquele itemzinho, nós chamamos a atenção do Tudo sobre Seguros, porque a gente criou exatamente para o consumidor, para esclarecer o consumidor. Então, poucas pessoas conhecem esse link, é uma informação importante. Então é importante, várias coisas que estão me perguntando e outras que não me perguntaram vão estar respondidas ali. Então, por favor, entre também no site da Escola Nacional de Seguro, que fica dentro da FUNSEG, né? Isso, professor? FUNSEG, desculpe, gente, o erro. .org.br. E entre lá, porque entra no www.funenseg.org.br. E aí procura lá a Escola Nacional de Seguros, e dentro do portal da Escola Nacional de Seguros tem o tudo sobre seguros. Gente, muito obrigada, professor José Varanda, que esteve hoje aqui com a gente, esclarecendo, ajudando muito a esclarecer a questão da violência dos seguros. Isso. Agradeço, senhor. Espero que a gente esteja aqui numa outra vez. Ok. Obrigada, gente. Uma boa tarde e até a próxima semana. Boa tarde para todos.